Sozinho Jesus a cruz tomou, o meu pecado tomou ali. Salvação sem fim, livre fez meu viver. Tudo foi pago na cruz. Só a cruz pôde pagar, cobrir em mim pecados sem fim. Me prostro em louvor ao meu Rei, meu Senhor. Só tudo Cristo pagou. Poderes do mal, nem morte ou dor. E eu queria meditar então nesse último domingo do ano em Hebreus, capítulo 2, 1 a 13. Diz assim: ora, tanto que santifica quanto os que são santificados provém de um só. Por isso Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Ele diz, e é aqui que nós queremos sublinhar: proclamarei o teu nome a meus irmãos, na assembleia te louvarei. E também nele porei a minha confiança. Novamente ele diz: aqui estou eu com os filhos que Deus me deu. Essa é uma grande imagem da salvação, uma grande imagem que o Evangelho traz. Semana passada nós não falamos, ou sim, falamos muito pouco, porque foi uma cantata. De certa forma, eu vou falar algo que está assim, relacionado. Jonathan Edwards, em uma das suas obras, que é separado em vários pequenos pedaços, assim, miscelâneas. Numa delas, Jonathan Edwards diz assim: o melhor, mais bonito e a melhor, mais bonita e mais perfeita forma que temos de expressar uma união e concórdia doce de espírito, um para com os outros, é através da música. Quando eu tento formar na minha mente uma ideia de uma sociedade no mais alto grau de felicidade, eu penso neles como expressando seu amor, sua alegria e concórdia e união interna e harmonia e beleza espiritual de suas almas por cantarem docemente uns para os outros juntos. O nome dessa miscelânea é Céu. Assim, isso é que Jonathan Edwards está... ele disse, isso é que vem na minha mente quando eu medito mais profundamente no céu. Agora, aquele texto de Hebreus é a base assim do Evangelho, é maravilhoso, mas nós queremos fazer um longo percurso até voltar a ele. E então eu quero passar por muitos textos antes de voltar a ele, para nós termos uma visão do que queremos mostrar de fato. E eu quero começar por Efésios 2, 18 a 21. Depois dessa revelação do coração de Jonathan Edwards, que escreveu sobre o céu melhor do que ninguém em toda a história da igreja. As pessoas pensam muito em Jonathan Edwards escrevendo, pregando pecadores nas mãos de um Deus irado, mas nunca ninguém falou sobre a alegria em Deus, o gozo em Deus, o céu, a comunhão dos santos como Jonathan Edwards. Só quem não conhece a sua obra, que pensa que ela se resume nesses brados de juízo, não é? Que estão lá. Então Efésios 5, 18 e 21 diz: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graça por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Há mais ou menos um mês atrás, eu preguei sobre disciplinas espirituais, e eu falei que falaria sobre outras disciplinas assim com o passar do tempo. Em vez de fazer uma sequência uma atrás da outra, de vez em quando eu voltava. Estou cumprindo a palavra, não é? E a primeira foi sobre a adoração no Salmo 96, não é? Nós meditamos, já está lá na internet, com o nome adoração, louvor inútil, assim, ficou lá.
E nós falamos sobre a disciplina da adoração. Na verdade, falamos sobre o culto como disciplina espiritual. Tudo que envolve o culto. E eu lembro que eu falei que depois falaria especialmente sobre todas as outras disciplinas. E nós falamos naquele dia que há uma enorme quantidade de pessoas que dizem crer em Cristo, as pessoas dizem para nós. Mas que isso é tão confuso, porque elas se parecem tanto com as outras, que não creem em Cristo, que não creem no Evangelho, sabe? Há tanto egoísmo, tantos problemas comuns com todos os outros pessoas. Parece que sua fé não está produzindo um caráter transformado. E nós meditamos então, naquele dia, de que esse é um grande problema. A fé, quando nós cremos e somos regenerados, essa fé se transforma no caráter que Deus tem para todos os seus filhos, através da aplicação do Espírito Santo, da verdade, através dos meios que Deus estabeleceu, das disciplinas espirituais. Sem esses meios, sem essas disciplinas espirituais, o caráter cristão não é formado. Então não é opcional. É por isso que essa é a vida do cristão: oração, meditação, adoração, culto, que foi o que nós falamos naquele dia de maneira geral, o culto público, e todas as disciplinas que a palavra de Deus diz. Então, a menos que você entenda as práticas cristãs, as disciplinas cristãs, você nunca vai participar, ou de fato vai testemunhar um dia que você nunca foi realmente transformado, porque a regeneração nos dá um coração que se volta para esses meios que Deus estabeleceu, com os quais Ele vai nos transformando de glória em glória, ou seja, nosso caráter vai sendo forjado. Então as suas crenças nunca vão se transformar em caráter, e vão se mostrar só ser uma crença nominal, não é? Se ela não é acompanhada das disciplinas que o Espírito Santo usa para transformar nosso caráter segundo aquilo que nós cremos. Então nós podemos, a gente podia falar sobre oração, por exemplo, que é uma das disciplinas essenciais que a palavra de Deus nos mostra. Mas eu lembro que eu falei que primeiro ia falar sobre o canto, que como falamos sobre adoração, e sempre que a gente fala sobre adoração, as pessoas sempre gostam de pontuar. Agora, adoração é tudo. Trabalhar é adoração, ler a Bíblia é adoração, oração é adoração, tudo é adoração. Mas as pessoas, quando elas falam isso, elas estão querendo dizer que o canto não é... Não, mas eu quero falar sobre o canto, sobre cantar, sobre o que nós fizemos agora. Essa é uma das disciplinas espirituais que o Espírito Santo usa para transformar o que você sabe, o que você ouve em sermões, estudando, em caráter. Não é opcional, ou não é uma coisa de segundo. Muitas pessoas até pensam, querendo ser espirituais, o importante no culto é o sermão, o resto, depois que tem gente que chega atrasado, sabe? Porque o cara pensa assim, olha, o culto, o problema é o sermão, se eu perder o início não tem problema. Essa pessoa não entendeu o Evangelho, não entendeu a palavra de Deus. Então, a segunda, eu diria que a oração é a disciplina espiritual que a palavra de Deus mais nos ordena, assim, em que você tem mais comandos na Bíblia. A segunda é cantar. A segunda é incrível. Cantar, nós somos ordenados a cantar. Não é que se você gostar, não é nada disso. É uma ordem, como orar, sabe? Como ler a Bíblia, cantar. Muitas pessoas perdem esse fato, e é sobre isso que eu quero falar nessa noite, sobre o canto, sobre nós cantarmos. Por exemplo, no Salmo 33, diz assim: regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor. Louvai o Senhor com harpa, cantai a Ele com saltério, instrumentos de 10 cordas, cantai um cântico novo, tocai bem e com júbilo. E depois o salmista vai dizer as razões, por que você tem que cantar? Ele vai dizer, porque a palavra do Senhor é reta, e todas as suas obras são fiéis. Ele ama a justiça e o juízo. Ele continua, sabe, até o verso 9, dando as razões. Depois ele disse, por que o coração faz isso? Pois nele se alegra o nosso coração.
a partir do 21. Porquanto temos confiado no seu santo nome, seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, em ti esperamos. Essa é a segunda disciplina espiritual mais ordenada na Bíblia. Não é um conselho, é uma ordem de Deus, cantar. Eu podia ler um monte de textos. Por exemplo, Salmo 47:6, ofereçam música a Deus, cantem louvores, ofereçam música ao nosso Rei, cantem louvores. Êxodo 15:1, cantarei ao Senhor, pois Ele triunfou gloriosamente. 1 Crônicas 16:9, cantem para Ele, louvem-no, cantem todos os seus atos maravilhosos. É uma ordem de Deus, é uma disciplina essencial. Salmo 5:11, cantem sempre de alegria os que se refugiam em ti. Maravilhoso. Salmo 13:6, quero cantar ao Senhor pelo bem que Ele tem feito. Então nós falamos aquele dia sobre o culto em geral, sobre a adoração, mas agora nós estamos falando sobre algo específico, cantar. Salmo 21:13, sê exaltado, Senhor, na tua força, cantaremos e louvaremos o teu poder. Salmo 47:7, pois Deus é o Rei de toda a terra, cantem louvores com harmonia e com arte. É isso. Salmo 59:16, mas eu cantarei louvores à tua força, de manhã te louvarei, eu louvarei a tua fidelidade, pois tu és o meu alto refúgio, abrigo seguro nos tempos difíceis. Salmo 61:8, então sempre cantarei louvores ao teu nome, cumprindo os meus votos a cada dia. 63:7, porque és a minha ajuda, eu canto de alegria à sombra das tuas asas. Salmo 66:2, cantem louvores ao seu glorioso nome, louvem e cantem gloriosamente a Ele. Nós podíamos ficar aqui, ia ficar tempo demais, tanto na expressão de quem está cheio de Deus, quanto a ordem de Deus. Salmo 89:1, cantarei para sempre o amor do Senhor, com minha boca eu cantarei e anunciarei a tua fidelidade por todas as gerações. Salmo 92:4, tu me alegras, Senhor, com os teus feitos, as obras das tuas mãos levam-me a cantar de alegria e júbilo. É isso. 98:1, cantem ao Senhor um novo cântico, pois Ele fez coisas maravilhosas, a sua mão direita e o seu braço santo lhe deram a vitória. Salmo 105:2, cantem para Ele, louvem-no, relatem as suas maravilhas com cânticos. Salmo 119:172, a minha língua cantará a tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justos. 138:5, e cantarão os caminhos do Senhor, que é em nós, pois grande é a glória do Senhor. Salmo 145:7, proferirão abundantemente a memória da tua grande bondade e cantarão para sempre a tua justiça. 146:2, louvarei ao Senhor durante a minha vida, eu cantarei louvores ao meu Deus, enquanto eu for vivo eu cantarei. É isso. 147:7, cantai ao Senhor em ações de graças, cantai louvores ao nosso Deus com harpa. Isaías 12:5, cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas, saiba-se isto em toda a terra, cantem ao Senhor. Isaías 38:20, o Senhor veio salvar-me, por isso, tangendo os meus instrumentos, nós o louvaremos todos os dias da nossa vida na casa do Senhor. Isaías 44:23, cantem de alegria ó céus, pois o Senhor fez isso, grite bem alto, ó profundezas da terra, irrompam em canções, vocês montes, vocês florestas e todas as suas árvores, pois o Senhor resgatou a Israel, Ele mostra a sua glória em Jacó. Jeremias, você vê, toda a Bíblia está coberta de ordem, comando. Jeremias 20:13, cantem ao Senhor, louvem ao Senhor, porque Ele salva o oprimido das mãos do ímpio. Romanos 15:9, para a gente não ficar indo de profeta em profeta, vamos para o apóstolo Paulo, como está escrito, por isso eu te louvarei entre os gentios, cantarei louvores ao seu nome, e mais, no versículo 11 de Romanos 15, louvem ao Senhor todos vocês gentios, cantem louvores a Ele todos os povos. 1 Coríntios 14:15, cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. E Efésios, como nós lemos, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor. Nós podemos ficar assim. E o texto que é o nosso texto de meditação, anunciarei o teu nome aos meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Esse é o mais importante de todos.
Então, quando nós lemos isso, sabe, cante com arte, cante habilmente, cante todos vocês, cantem em todo o tempo. É o que você precisa espiritualmente. É o meio que Deus usa para forjar o caráter que nós devemos ter, o caráter de Cristo. Então, a música, por haver tanta coisa ruim relacionada à música cristã, as pessoas meio que menosprezam a música. As pessoas que dizem mais comprometidas com a verdade, veem a música assim como uma coisa menor, tem muito erro. Mas, sinceramente, nessa noite, a maior parte dos erros vão ser em sermões. Nós não exaltamos a palavra de Deus e o sermão, dizendo, sermão, não, tem que ter menos sermão, porque sermão tem muita coisa errada. Na verdade, a música é fruto do mau sermão. Você não vê o problema que há com a música, diminuindo o que cantar, a música é para Deus, as ordens contínuas. Mas muitas pessoas que acham que estão honrando mais a palavra de Deus, agem assim, agem dessa forma, não é? E sempre que fala sobre música, fala com um certo aborrecimento. As pessoas dizem assim, sabe qual é o problema dos cultos? É que tem muita música e pouco sermão. Eu não concordo. Nem a Bíblia. Viu quantas vezes manda nós cantarmos? O problema dos cultos é que tem muita música e pouco sermão. Então as pessoas pensam, tem que ter menos música e mais sermão. Não, querido. Nós temos que ter mais música e mais sermão. Sabe qual é o problema dos cultos? É que as pessoas querem que o culto acabe rápido. Então eles só conseguem ver uma coisa: se eu valorizo a palavra, tem que diminuir a música. Se eu gosto de música, tem que diminuir o sermão, porque o culto tem que demorar 1h30, 2 horas no máximo. Todos os outros entretenimentos do homem podem durar horas, mas o culto não. Você tem que escolher, meu amigo. Se vai ter muita música, pouco sermão. Se vai ter muito sermão, pouca. É assim. E as pessoas, até o mundo reformado, quando fala tanto da palavra, sempre eles falam, tem que ter menos música, tem que ter menos música. Não, tem que ter um culto maior, para ter tudo que Deus disse que tem que ter em abundância. A música não é algo menor. Então, quando a gente olha essa palavra, começando em Efésios, enchei-vos do Espírito. Em seguida, ele fala sobre o que expressa esse enchimento do Espírito. E ele fala 5 coisas, o apóstolo Paulo. Nessas 5 coisas, que é o fluxo de ser cheio do Espírito, 3 coisas é sobre música. Esse é o resultado de ser cheio do Espírito. Ele diz, se você é cheio do Espírito, você vai falar um com os outros, juntos, assim como nesta noite, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Tem gente que tenta entender assim, o que Paulo está dizendo com salmos, hinos e cânticos espirituais, mas o que ele está falando na verdade? Com toda a gama de músicas. Ele quis usar um monte de palavras para se expressar com todo tipo de música. Vocês vão falar um com os outros, cheios. Quando você é cheio do Espírito, vocês vão falar uns com os outros com salmos, hinos, cânticos. Vocês vão cantar com toda a gama de música. Vocês vão cantar, vocês vão fazer uma melodia para o Senhor com o coração. Ele diz, cantando e salmodiando ao Senhor em vosso coração, juntos. É isso. Em seguida, ele diz que outras 2 características de ser cheio do Espírito: você vai ser cheio de gratidão para com Deus, e você vai servir os irmãos. Então ele diz assim, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Efésios 5, 18 a 21. Portanto, há 5 resultados do enchimento do Espírito. 3 deles são música, sabe? Então nós vamos aprender quão importante isso é, não é? Por que isso é tão enfatizado na Bíblia? Porque a música é tão importante. E nós vamos ver 3 coisas. 3 coisas. Eu estou olhando o relógio ali e estou olhando aqui. Eu só falei 18 minutos. É o relógio que não está meu amigo hoje. O poder da música. E isso está relacionado à criação. A música e a criação. Depois a música e a redenção. E depois a música de uma maneira escatológica, assim. A música e o fim de todas as coisas. É isso, essas 3 coisas. Então o poder da música. Paulo diz, fazendo música em seu coração para o Senhor, cantando ao Senhor assim. É uma linguagem de oferta. Oferecer coisas para Deus. A Bíblia só fala para você oferecer coisas valiosas para Deus. Você não pode oferecer coisas a Deus que não sejam valiosas. Sabe, a Bíblia nunca diz, joga um pouco de lama no altar
em glória a Deus. Não tem isso na Bíblia. Só podia ser coisas valiosas, coisas que Deus fez preciosas. Então é a única coisa que Deus aceita. E uma das coisas mais valiosas, mais preciosas, e uma das coisas maiores que Ele deu ao homem foi a música, foi cantar. E muitas pessoas testemunham isso. Por isso que a primeira coisa é em relação à criação, porque nós vamos olhar para a música atingindo toda a criação, não só nós, os filhos de Deus, como diz lá em Hebreus, os filhos que tu me deste, não só esse, mas todos. Eu gosto de ler grandes livros de mitos e lendas que formaram nações. E a Finlândia, por exemplo, tem uma série de mitos chamado o Kalevala. É muito parecido assim com o Senhor dos Anéis. Você vê que Tolkien bebeu muito, até o jeito de escrever, e esse compilado de mitos, ele foi feito por um homem chamado Elias Lönnrot, e ele originou a cultura e a língua que foi forjando o povo da Finlândia, até que em 1917 a Finlândia se tornou independente da Rússia e uma nação. E foi essa grande obra que deu essa identidade à Finlândia. E nessa obra, o Kalevala, há um homem, o primeiro homem, Väinämöinen, e ele lida com tudo lá ele lida com tudo com música. Ele é o primeiro homem, assim, ele seria o Adão, assim, sabe, nos mitos dos povos que originaram a Finlândia. Ele cria tudo com música, todos os problemas ele resolve com música. Tudo que ele quer fazer, ele é um cara assim, poderoso, e quando os inimigos estão chegando contra ele, ele enfrenta eles com música. Quando ele precisa abrir uma montanha, transpor um lugar onde tem um obstáculo, ele faz isso com música. Quando ele precisa de um lago, ele tem uma música para aquilo. Ou seja, o que o mito está dizendo é que ele destrava todos os problemas, todas as coisas através da música. A música é poderosa, ela tem uma chave que abre tudo, é isso. Ele fala sobre o poder da música. E isso é a linha mestra daquilo. Há uma série de palestras de Stravinsky, que é um dos maiores compositores do último século e da história da música. Morreu em 71. Não é? E pianista, maestro, enfim, um russo genial, naturalizado francês, americano. O cara foi se naturalizando em tudo quanto é lugar, e todo mundo queria que ele se naturalizasse. Ele tem uma série de palestras que ele deu em 1940. Ele diz assim: olha, se os soviéticos quiserem obter o controle de uma cultura, de uma sociedade, eles têm que controlar a música. Tem que controlar a música, porque nada é mais poderoso que a música. A música motiva as pessoas, a música pode levar as pessoas a transpor obstáculos, a atravessar paredes difíceis. Não há nenhuma maneira de obter o controle sobre as pessoas, a menos que você controle. Stravinsky, um grande compositor. Você pode ouvir as coisas e ficar assim. Em 72 tem um filme. Eu tinha 3 anos de idade, mas depois eu vi, com Liza Minnelli, chamado Cabaré. E ele vivido a história na Alemanha, em 31, República de Weimar, não é? Ainda, quando o nazismo está crescendo ainda, e numa das cenas eles estão num café. Esse filme é engraçado, porque ele é o filme até hoje que ganhou mais Oscar, sem ter ganhado o de melhor filme. Ele ganhou 8 Oscars, mas ele não ganhou o de melhor. Isso é muito raro, um filme que não ganhou o de melhor filme ganhar um montão de Oscars. Assim, esse filme é assim, Cabaré. Michael Orke é o ator, né, junto com a Liza Minnelli. Então eles estão num bar, o nazismo está crescendo na Alemanha, em 1931, não é? Nós sabemos que em 33 começa as coisas ficarem mais
nazismo vai tomando conta da Alemanha. E eles estão discutindo lá, exatamente assim, as pessoas dizem assim, igual as pessoas dizem hoje, isso não vai acontecer não, porque as pessoas trataram o nazismo assim. Não, tem coisas boas, e essas coisas ruins, isso não vai, isso é exagero, não vai. E alguém diz, não vai, nunca o nazismo vai conseguir o poder e impor essas coisas malucas. Não, isso não vai acontecer na Alemanha, isso é impossível. Nós podemos ter algumas coisas boas, que ele vai trazer esse socialismo nacionalista, mas não vai acontecer essas coisas ruins. Eles estão então lá, e num bar, falando a respeito disso, que não vai acontecer, e no meio que eles começam a falar sobre isso, um cara assim, boa pinta, assim, um alemão boa pinta, assim, levanta e começa a cantar uma música linda, e a música fala sobre o nazismo, sobre a alma alemã, e a música é linda, assim, e de repente todo mundo começa a cantar também, daqui a pouco o bar inteiro, assim, o café inteiro está cantando aquela música. O que o filme quer mostrar é isso, sabe? Os nazistas tinham capturado a música, eles portanto estavam capturando a sociedade, o coração da sociedade alemã, isso em 31, filme, e você vê que foi exatamente o que aconteceu. Martinho Lutero, falando sobre a música, ele diz assim, olha, se você quiser, são palavras de Lutero, abre aspas, se você quiser consolar o triste, se você quiser aterrorizar o feliz, se você quiser incentivar o desesperado, se você quiser humilhar os orgulhosos, se você quiser pacificar o agressivo, não há meio mais eficaz do que a música. Nós começamos esse momento aqui falando sobre o que Jonathan Edwards falou sobre o céu e sobre a música. Agora, Martinho Lutero, você pode dizer, bem, tudo bem, a música mexe com as emoções, nós sabemos disso. Não é o que isso tudo está dizendo, não é o que a Bíblia diz, que a música mexe com as emoções. A Bíblia diz que a música é uma coisa muito mais profunda do que mexer com as nossas emoções. É algo muito maior, é isso que Jonathan Edwards capturou, é isso que Lutero capturou, é isso que o mundo captura. Nesse primeiro ponto, a criação, há um Stephen Gould, foi um cientista de Harvard, morreu em 2002, então ele era um biólogo evolucionário, considerado genial, mas ele escreveu muitos livros que popularizaram assim, essas ideias, viveu como acadêmico em Harvard a vida toda, e foi muito influente, porque ele trabalhou no Museu de História Natural, né, em Nova York, e foi muito influente, escreveu livros. Ele era considerado o cara, assim, uma vez perguntaram a ele, qual é o sentido da vida? Ele disse assim, como um bom cientista, né, de Harvard, ele respondeu assim, olha, são as palavras dele, estamos aqui simplesmente porque um grupo estranho de peixes, de repente começou a desenvolver perna, a gente não sabe por que alguém dito tão genial pode dar essa resposta, mas pelo menos há uma certa honestidade no que ele vai dizer. Diz assim, eles tinham uma anatomia peculiar e passou então a ser capaz de transformar e criar aquelas perninhas e se tornaram criaturas terrestres, e agora nós podemos desejar uma resposta mais elevada sobre isso, que a razão por que estamos aqui, mas não há nenhum significado para as nossas vidas. Se você deseja sentido em sua vida, você tem que construir um próprio, porque não há sentido nenhum, nós somos um acidente. Uma criança e uma pedra vale a mesma coisa. Viemos sem, não somos criados, foi um acaso, um é pedra, um é gente, um é cachorro, não tem sentido para a vida. Temos que inventar isso, dizer que o ser humano é valioso, mais valioso do que algo, porque não é nada disso, ele está sendo pelo menos honesto, isso é o que ele diz. Agora, Ashley Kahn, que é um historiador musical, escreveu um livro sobre John Coltrane, que é um saxofonista dos mais importantes da história, e ele escreveu um livro a respeito de um disco do John Coltrane chamado O Amor Supremo, e no livro, Ashley Kahn diz assim, quando eu escutei o álbum de Coltrane, uma vez e de novo, eu senti-me impelido a abordar espiritualmente a ele. Embora eu me considere um agnóstico radical e racionalista,
Estou pronto a admitir que há muita coisa que pode parecer uma obra de uma força eterna, sobre a direção espiritual quando nós escutamos esse tipo de música. Isso é incrível, porque ele diz: eu não acredito em Deus, eu sou igual o Stephen Jay Gould, desculpa. A vida não tem significado, não tem nenhum Deus, foi tudo por acaso, nada vale, mas é isso que eu acredito com a mente, mas a música me faz acreditar que há uma coisa assim que meio divina. A música me fala outra coisa. Há um maestro americano famoso, Leonard Bernstein, morreu em 90, um dos mais, acho que o primeiro maestro, ele é compositor, pianista, essas coisas todas, mas é o primeiro maestro, assim, famosíssimo, que é americano, assim, né? E ele ficou na Filarmônica de Nova York muitos anos, então se tornou um ícone, assim. E ele, dando uma palestra a respeito de música, né? Ele era um músico excelente também. Ele diz assim, Beethoven, ele estava falando sobre a Quinta Sinfonia de Beethoven. Ele diz assim: Beethoven aos poucos vai tirando o nosso fôlego. Ele traz uma certeza para nós. Beethoven tem os bens reais, as coisas do céu. Beethoven tem o poder de nos fazer sentir no final da sua sinfonia, da quinta, no caso que ele está falando, que há algo certo nesse mundo errado. Algo que certifica e dá sentido a todo o resto, algo que segue a sua própria lei de forma consistente como mais nada no nosso mundo, algo que podemos confiar, algo que nunca vai nos decepcionar. O que ele está dizendo é o seguinte, junto com Ashley Kahn: eu sou um agnóstico, mas para nós, a vida não tem sentido, ela vem do nada, nós não temos valor, nós criamos esses sentidos, esses valores, o valor da humanidade, sabe? Mas isso tudo é ilusão, somos apenas parte complexa do protoplasma inicial, que deu início por acaso a tudo. Mas quando eu ouço boa música, eles sabem melhor do que as suas mentes, eles não usam a palavra Deus, mas você vê que eles começam a falar de maneira diferente. Bernstein, ele fala sobre nós sentimos coisas do céu quando ouvimos Beethoven. Nós sentimos coisas divinas. Isso Ashley Kahn diz: bem, há uma espécie de mão divina por trás da obra de Coltrane. Eles começam a ir além das suas mentes, que dizem: nós somos agnósticos. Então ele diz: eu não posso deixar de pensar, embora com a minha cabeça eu acredito que não haja nada lá fora, embora com a minha cabeça eu acredito que nós estamos aqui por acaso, a grande música faz você inevitavelmente saber que sua vida tem um sentido, que há um propósito, que nós fomos criados de alguma forma, que fomos feitos para alguma coisa, para algum propósito. Ou seja, eu quero encerrar essa parte dizendo: música evangeliza, entende? Toda música, toda boa música evangeliza. Ou seja, é uma boa notícia, não é ainda a boa notícia do Evangelho de Cristo, mas toda música diz para nós, como esses homens mesmo agnósticos declaram ao deparar com a música, que nós não somos como Shakespeare diz numa das suas obras. A música diz para nós que nós não somos nada além de uma sombra que anda, como ele diz, um pobre ator que pavoneia e lamuria seu instante no palco e depois não é mais ouvido. É um conto contado por um idiota cheio de som, fúria, não significando nada. Ele está dizendo, é assim que é a vida humana. Um conto contado por um idiota cheio de som e fúria que não significa nada. Nós não temos sentido. Nós viemos do nada e vamos para o nada. Não há sentido para a vida nem valor em nada. Portanto, não há esse papo de justiça. Essas pessoas falam de justiça, mas elas só são contraditórias, porque elas não podem viver com a ideia que está na mente delas. Não pode ser injusto você fazer nada, porque se você vem do nada para o nada, não há nada certo e errado. Esmagar alguém não pode ser errado, como esmagar uma alface não é. Então, a música evangeliza, ela diz para nós
todos eles, toda a criação, por isso que está ligado à criação inteira, diz para nós não somos um conto contado por um idiota, cheio de som e fúria, significando nada. É isso que todos esses homens chegaram à conclusão. Olha, nós sentimos, apesar da nossa mente, que a vida tem um sentido. Quando nós ouvimos a Quinta Sinfonia, quando ouvimos o saxofone nesse disco maravilhoso, ainda que nós possamos estar assim, a grande música nos faz sentir, no meio da dor, do desespero, que existe algo mais. Martin Lloyd Jones, um dos maiores pastores e teólogos do último século, disse que, certa vez, pregando lá na sua igreja, em Londres, né, um homem ia se suicidar no Tamisa, ali, né, que era perto ali. E o homem disse que ia pular no rio. Quando ia pular no rio, a igreja estava cantando lá um hino. E ele ficou ouvindo o hino. Aí ele resolveu não se suicidar e primeiro ir lá acabar de ouvir os hinos. E ele ouviu os hinos, e aí ele resolveu não se suicidar naquele dia, deixou para outro dia. E ele voltou para ouvir os hinos, e aí ele se converteu. E depois ele contou o seguinte: eu senti que é quase impossível você se suicidar ouvindo a igreja cantando para Deus. Você não consegue, assim, sabe? É quase... Você ouve aquela música, aquelas palavras, e eu fiquei tentando me suicidar ali, mas aquele pessoal estava me atrapalhando. Não dá. Fundo musical de cânticos a Deus na hora do suicídio atrapalha. Então ele disse que não foi possível, sabe, ouvindo aquilo. Então, o maior maestro americano de todos os tempos, ele diz: eu realmente não acredito nisso com a minha mente, mas quando eu ouço a música, eu sou obrigado a acreditar. A vida não tem um significado, tem um sentido. Tudo aquilo que a nossa mente está dizendo para nós é confrontado por isso. Por que seria isso? Porque a música é muito significativa. Por quê? Ninguém pode explicar como isso é assim, mas a Bíblia nos diz por que é. Em Jó 38, 4-7, ele diz assim: onde estavas tu, Deus está falando, quando eu fundava a terra? Faze-me saber se tens inteligência. Quem lhe impôs as medidas, se é o que sabes, ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus se jubilavam cantando? É o que Deus pergunta para Jó. Jó ficou perdidinho. Deus está falando em Jó 38 o que acontece em Gênesis 1 e 12. Ele diz: quando o Espírito pairava sobre a face do abismo, e quando eu comecei a chamar o universo à existência, do caos para o sentido, para a organização, os anjos estavam cantando. Onde é que tu estava naquele momento de louvor? Quando a música irrompeu no momento da criação, quando cada coisa criada estava acontecendo ao som da adoração de todos os anjos. Onde é que você estava? Então a música é um testemunho de que a vida não é aleatória. Você vê, a criação, quando o Espírito parava sobre o nada, havia uma música. A música já estava lá antes de existir o universo. Sabe, Deus está dizendo, a criação veio ao som de uma música poderosa. A música estava lá, é a música da criação. É por isso que esses caras, né, eles não creem em nada, mas eles dizem: olha, quando a música, a grande música, eles nos dão o sentido de que a música, a vida não pode ter vindo do nada. Ela nos dá um sentido de que a gente está aqui por alguma coisa, que isso foi criado, porque você vê, a criação, ela é o som da música, do canto. Uma das passagens mais interessantes da Bíblia é Deuteronômio 31:19. E Deus fala para Moisés assim: eu vou te dar uma música, e você vai anotar a música aí, pega a partitura, pega as coisas aí, não é? Eu vou te dar uma música e você vai anotar a música, e todo mundo vai cantar essa música. É uma passagem maravilhosa. Aí diz assim: agora anote para vós esta música, eu estou dando ela a você, e ensina a música aos israelitas, e os ensine a cantar, para que ela possa ser uma testemunha minha contra eles. Não é engraçado, não é interessante isso? Agora, pois, escrevei-vos este cântico, e ensinai aos filhos de Israel, ponde-o na sua boca, para que este cântico me seja por testemunha contra os filhos de Israel, porque introduzirei o meu povo na terra que jurei a seus pais, que emana leite e mel, e comerá e se fartará e se engordará.
E Deus está dizendo, e aí, Deuteronômio 31, 19 a 22, e aí vocês não vão manter, quando vocês estiverem com a vida boa aí na terra, vocês vão começar a se desviar, porque vocês são assim, quando as coisas melhoram, quando há prosperidade, vocês começam a passear, a viajar, a fazer coisas, a gastar dinheiro, e vocês esquecem, vocês não têm tempo, e vocês se enchem de ídolos. Vai acontecer isso, e eu vou dar uma música para vocês cantarem, e você vai escrever essa música, você vai ensinar a eles, porque quando eles cantarem essa música, eles vão lembrar que eu falei isso, e essa música vai ser uma testemunha contra eles. Deus está dizendo para Moisés, eu estou dando a você uma música, uma canção, anote, esta é a minha canção. Ele sabe que nós temos tendência de afastar nossos corações dele, o povo de Israel aqui. Ele conhece como nossos corações são fáceis de se extraviar. E essa música então estava enraizada na realidade de Deus e todos os grandes feitos de Deus. E essa grande música seria uma testemunha de Deus contra eles. Uma testemunha dizendo, há realmente um Deus. É o coração de vocês que se extravia. Há um Deus, a vida é significativa. Você não é um conto contado por um idiota cheio de som e fúria, não significando nada, como está na obra de Shakespeare. Então, como eu disse, a tragédia de muitos é defender o Evangelho, não é? A verdade. Mas quando eles falam de música, eles começam a falar de um monte de regra, de um monte de coisa. Na verdade, eles acham a música uma coisa que tem que ser contida. Depois que você ouve todas as regras que não estão na Bíblia, não sobra quase nada, sabe? A não ser uma coisa que a gente vê. Algo que não expressa o cântico da criação, o cântico de júbilo. E nem aquilo que o Espírito Santo usa para mudar o coração, né? Porque simplesmente nós queremos ser rápidos no culto. Tem muita mensagem, pouca música. Porque música é uma coisa assim inferior. Mas isso é falta de conhecimento bíblico. Esse é o poder da música para evangelizar, ou seja, há uma evangelização em toda boa música que você ouve no mundo. Não estou falando de música evangélica não, estou falando de música, Beethoven, ou qualquer música boa. É uma evangelização para a criação, no sentido, há um Criador. Há um sentido, porque o mundo, quando foi tirado do caos, havia a música da criação. A música aponta para isso, ela é maior, né? Não é que música mexe com emoção, é maior. Então, na verdade, se você é um músico, e você toca bem a sua música, você acredita em Deus ou não, você está evangelizando. Sabe, Beethoven estava evangelizando. Ou seja, evangelho no sentido de boa notícia. A notícia de que há um Criador, há um Deus. É isso que o grande maestro, é isso que o grande crítico musical olhou para esses grandes compositores e disse, nós racionalmente não acreditamos que o homem veio do nada, sabe, é a obra do acaso, mas quando nós ouvimos essa música, a música, nós pensamos, não, algo diz para nós que nós acreditamos errado, porque a música está evangelizando, assim, há um Criador, a criação, há um cântico da criação. E vamos passar para a segunda parte então, a redenção. Então isso, a música tem essa coisa com toda a criação, você vê, quer seja cristão ou não, a música, por causa dessas razões, ela aponta assim para o Criador. É por isso que música é tão especial. Mas o que a música pode fazer? Isso é o que a música faz no sentido geral de toda a criação. Agora, o que a música pode fazer? Quando a música está voltada para Deus, ela traz a boa notícia da redenção. Não só aquela que toda música traz, a boa notícia de que há um Criador, mas a música centrada na verdade de Deus, ela traz a boa notícia da redenção. Então, Ashley Kahn, Bernstein, eles ouviram a boa notícia, o Evangelho, de que existia um Deus, existia alguma coisa, eles não chamavam de Deus, há uma coisa divina, há uma presença do céu, há alguma, sabe? Mas, já quando a música está no lugar onde Deus quer que ela esteja, Annie Lamott, uma escritora famosa, está com uns 60 anos, mais ou menos, tem vários livros, ela era anticristã, ela era, assim,
tudo que você pensar de alguém completamente contrário ao cristianismo é o que ela era. E ela disse, num dos livros dela, ela disse como a misericórdia nos alcança. Ela disse que perto da onde ela vivia tinha uma igreja velha lá, e o pessoal cantava. Ela disse que ela nunca entraria numa igreja na vida dela, mas o pessoal cantava e ela ouvia. E ela disse que todo dia, porque ela vivia lá, trabalhava lá, então ela ouvia aqueles cânticos, e ela disse que era lindo, assim, sabe, o pessoal cantando. E ela disse que tanto ouvia o cântico, passava para lá, passava para cá, ali no escritório, ouvindo. Ela um dia disse que se viu, pensando, vou entrar para ouvir do lado de perto. E ela ouviu, e ela de repente disse que estava cantando, e ela disse assim, alguma coisa dentro de mim que estava duro e apodrecendo, foi sendo suavizado e amaciado. De alguma forma, o canto daqueles hinos desgastaram todas as fronteiras, as distinções que me mantinha tão isolada, sentada ali, ou em pé com eles para cantar, às vezes tão instável e doente, que eu senti que poderia tombar a qualquer momento. Eu senti algo maior do que eu, como se eu estivesse sendo cuidada e levada de volta à vida. Aí ela diz uma coisa que eu acho assim incrível. Hoje eu sei, ela diz, que Deus estava me enganando através da música, sabe? Ela diz, eu nunca ouviria um sermão, eu nunca entraria numa igreja, mas Deus me enganou através da música. Quando eu vi, eu estava lá ouvindo sermão, eu estava gostando, e eu pensei, Deus me enganou através da música. Deus fez eu totalmente cética, chegar aqui. Há um cantor famoso de uma banda secular, mas é cristão, ele diz assim, palavras e música fizeram por mim o que muitos discursos e argumentos religiosos nunca puderam fazer. Eles me apresentaram Deus. Porque a música tem esse poder. Paulo então diz assim no nosso texto, e não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e fazendo música em seu coração para Deus. O que significa ser cheio do Espírito? E por que Paulo usa isso aqui dessa forma? E Paulo diz para nós, para você entender o que é ser cheio do Espírito, você tem que entender meio o que é ser bêbado. Entende? Porque Paulo está querendo falar sobre ser cheio do Espírito, mas ele, quando vai usar a metáfora, ele pensa, a melhor é bêbado. Não é? Então, se você não entende nada de bêbado, você não pode entender muito. Não estou falando para vocês beberem, não é? Porque eu vou explicar e vocês não precisam beber. Não é? Nem eu bebi para aprender, mas você tem que entender alguma coisa sobre o bêbado, algo sobre o bêbado que se você não souber, você não sabe o que é ser cheio do Espírito. Então ele diz, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Então, a primeira vez que o Espírito encheu a igreja, no início da igreja, aqueles homens começaram a pregar com destemor, onde eles estavam cheios de medo, apavorados, intimidados. Eles começaram a falar, cheios de alegria e autoridade, num lugar onde Jesus tinha morrido, e havia tanta alegria e tanta ousadia, que a Bíblia diz que as pessoas pensaram que eles estavam bêbados. Esses caras estão bêbados, 9 horas da manhã bêbado. Essa alegria, esse destemor, essa coragem. Não é porque eles estavam falando um monte de coisa que ninguém entendia não, queridos. Porque o milagre naquele dia não foi que cada um falava, cada um entendia na sua própria língua, porque havia gente de todos os lugares. O milagre não estava acontecendo na língua das pessoas, estava acontecendo no ouvido de quem ouvia. Algo era falado e cada um entendia, assim, tinha tradução simultânea. Sabe, como a gente já tem hoje. Foi a primeira vez que teve tradução simultânea. Cada um entendia na sua língua, todo mundo ficou espantado. Pô, o cara fala ali, eu estou entendendo, aquele cara grego está entendendo, aquele ali está entendendo também? Como é que está todo mundo entendendo? É isso, foi assim incrível. Então, e eles estavam, aqueles caras medrosos escondidos lá no cenáculo, estavam cheios de ousadia. É isso, então pensaram, esses caras estão bêbados, essa ousadia toda, essa alegria toda, eles começaram a falar de Cristo com alegria, ousadia, sem temor. E por quê? Porque o bêbado, ele perde as suas inibições, né? O bêbado, ele não tem exatamente, a pessoa normalmente ela tem inibições, ela não tem ousadia,
Mas o bêbado, ele joga a bebida diminui as inibições, então você está feliz, e por quê? Porque você não vê mais as preocupações da maneira que você via, você não se importa como as outras pessoas pensam. Essa alegria vem de você estar bêbado, porque bêbado tirou de você as inibições, tirou de você as coisas que te prendiam e tiravam a tua ousadia. Por isso que o bêbado não faz ele faz o que ele queria fazer, ele só tinha coisas que prendiam ele, inibições, ele tinha temores, a bebida tira isso. Lloyd Jones, pregando uma série de sermões em Efésios, ele pregou um monte assim, e quando ele fala sobre isso, ele era médico, né? Na verdade ele nunca estudou teologia, assim, é um dos maiores teólogos, ele era médico e depois começou a pregar e se tornou pastor. E ele fala que quando ele foi pregar a respeito disso, ele diz, puxa, obviamente o apóstolo Paulo podia ter usado qualquer metáfora, tá? E obviamente estar bêbado e cheio do Espírito, ambos trazem essas duas coisas, ousadia e alegria, como aqueles homens estavam naquele dia, e essas duas coisas trazem isso, mas o álcool, ele diz, o álcool é um depressor. Se você pegar qualquer livro de farmacologia, você vai ver que o álcool é um depressor. Ou seja, é por isso que as pessoas que bebem, você acha que elas estão alegres, exatamente por essa característica. Ele te torna menos consciente do teu entorno, do que está à tua volta. Você é muito consciente do que aquele cara está vendo, o que ele vai dizer, o que ele vai fazer. A bebida, ele é um depressor, ele te torna menos consciente da realidade. E menos consciente da realidade, você fica mais solto. E aí você faz coisas que você não faria. Essa é a razão porque o cara fica tão alegre. Porque você não está pensando nas consequências. Antes você pensa, não, se eu cair daqui eu morro. Se eu fizer isso, aquelas pessoas vão achar isso de mim. Você está pensando nas consequências, mas o álcool é um depressor e faz você parar de pensar nas consequências. O álcool, ele te dá alegria, ousadia, fazendo a realidade menos real. Quando acaba o álcool, você fica com vergonha, porque você volta para a realidade. Deus, que vergonha, o que eu fui fazer? Não é? Porque ele é um depressor. Ele tira o senso da realidade, ele diminui o senso da realidade, ele dá alegria tirando o senso da realidade. Mas o Espírito Santo não é um depressor, ele é um estímulo. Ele dá alegria e ousadia no sentido oposto. Ele te faz mais consciente da realidade, mais consciente da realidade. Como é que funciona isso? Não é? Então, pense, se você tivesse como na Primeira Guerra Mundial, foi uma guerra de trincheiras. Então você estava numa trincheira, alguns metros, às vezes 1 quilômetro só de distância, tinha a trincheira do inimigo. Imagina se você está numa trincheira sozinho, se você é um dos aliados, não é? E sabe que na trincheira de lá tem 500 soldados armados que vão atacar a qualquer momento, e você está sozinho ali naquela trincheira, está cheio de medo, porque você vai morrer. Como é que você pode sentir uma certa coragem, uma certa alegria, sabendo que você está numa situação como essa? Você pode beber uma garrafa de vodka. Bebe uma garrafa de vodka, sei lá, uma garrafa de vinho. Isso te tira o quê? Tira o contato com a realidade, faz você se sentir mais forte, mais herói. Eu vou matar eles. Não é? E você fica alegre, você fica mais corajoso. Você pode beber 2, se você for muito medroso. Mas não bebe mais de 2, porque senão você não vai fazer nada, você vai ficar lá no buraco mesmo. Então você vê, o álcool tira você de contato com a realidade, você começa a se achar forte, esses caras, eu vou massacrar eles, não é? Eu não estou com medo, eu tenho coragem, eu posso. É isso, o álcool fez, ele te tirou de contato com a realidade, porque a realidade era assustadora. Agora, você podia se encher de alegria de uma outra forma. Vamos que você tivesse, em vez de ser um depressor da realidade, alguém te mostrasse uma realidade maior. Você tivesse uma informação de que naquele instante, aliados, 5.000 aliados, lá só tem 500 caras, mas 5.000 aliados, soldados aliados, estão cercando a trincheira deles, e apesar de você estar sozinho, eles estão sendo cercados, e daqui a pouco vai ser fechado esse cerco. Você se enche de alegria, não por perder o contato com a realidade, mas porque agora você vê uma realidade que você não estava vendo antes, e essa realidade te enche de ousadia. Não, eu vou junto agora, nós vamos, quando aqui no rádio falar, nós vamos, porque você tem uma realidade, você não perdeu contato com a realidade, você tem uma realidade maior. É assim que o Espírito Santo faz. Você não tem, a bebida te dá confiança, porque faz você menos consciente da realidade. É isso que até o entretenimento faz de uma maneira geral,
com o homem até a sepultura. Mas há essa outra maneira, você descobre uma realidade maior. Então, por exemplo, as pessoas, um grupo de pessoas te odeia, fala coisas de você, destrói teu nome, você fica arrasado. Você pode pensar, isso não importa, eu não importo com ninguém, vou viver sozinho, vou beber aqui minha garrafa de vinho do Porto, e vou me alegrar, ou seja, não vou nem ligar, vou perder o contato com a realidade. Você pode fazer isso, não é? Porque isso dói, quando o seu nome é jogado na lama, quando as pessoas falam de você o que não é verdade. Às vezes a única maneira que você pensa é isso, eu vou inventar coisas para me tirar sair de contato com essa realidade, eu não quero pensar nisso, eu vou fazer uma viagem, sabe, é igual assim, uma coisa que me tira de contato com isso, para mim poder sentir alegria. O apóstolo Paulo diz assim, nós somos o lixo do mundo. Imagina, Paulo era aquele cara orgulhoso, fariseu dos fariseus, imagina agora ele saber que ele era o lixo do mundo, como é que ele ia... Então, outra maneira é isso, você é cristão, e você sabe o que Cristo fez por você, que através de Cristo, Deus te ama, o Espírito Santo revela isso para você, que o único ser do universo, totalmente santo, infinito, é por você. Ele te põe em contato com essa realidade de maneira viva, isso te enche de alegria. Ele não é uma fuga daquela realidade, ele te mostra uma realidade maior, de uma maneira clara no seu coração, porque você pode dizer assim, eu acredito, mas muita gente diz que acredita nisso, mas continua, não, qual é a realidade que nos controla? Se você não souber que há aqueles 5.000 soldados cercando, qual é a realidade que te controla? Você pode dizer, eu acho que tem 5.000 soldados, eu até acredito que tenha, mas você continua apavorado. O Espírito Santo não faz você ter uma verdade em geral, ele te revela a verdade em seu coração, de tal maneira que ela é real porque ela te controla. A realidade para você te controla. Se não te controla, não é o que você acha ser a realidade de fato, não é? Se alguém vem com uma arma assim, de brinquedo, você fica com medo, isso é de brinquedo, porque aquilo não te controla, mas se você vê uma arma e é de verdade, aquilo te controla. Quando você crê de fato em algo assim, quando o Espírito Santo faz isso, isso te controla. Então a resposta é que ser cheio do Espírito Santo, não é? É ter o Espírito Santo de Deus que vem, pega Cristo, e ele faz Cristo totalmente real para você. Isso controla você, ele torna Cristo tão palpável, tão brilhante, uma realidade tão grande, tão vívida, tão maravilhosa, que aí não importa o que as outras pessoas estão dizendo, eu sou o lixo do mundo, eu não estou deprimido, há uma realidade muito maior, que me controla, me enche de alegria e desse temor. Então você só pode entender Efésios 5, se você, melhor ainda, se você olhar Colossenses 3, que Paulo diz assim, a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, a mesma coisa, né? Cantando ao Senhor com graça em vosso coração, e quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças ao Pai. Não é familiar? Elas parecem quase iguais. A palavra de Deus habitar ricamente em nossos corações, a palavra de Deus habitar ricamente em nossos corações, a palavra de Deus habitar ricamente em nossos corações, e então, qual é o resultado? Salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando a Deus com o coração, esse é o resultado. Lá Paulo diz em Efésios 5, enchei-vos do Espírito, e qual é o resultado? Salmos, hinos e cânticos espirituais. Então, nós temos que pensar, um momento, ser cheio do Espírito e a palavra de Deus habite abundantemente em vós, são sinônimos, é a mesma coisa. Em João 16, Jesus diz assim, quando ele promete o Espírito, no versículo 13 e 14, mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade, não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhe anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e tornará conhecido de vocês, ou seja, ele vai fazer eu ser uma realidade dentro de vocês, que habite a palavra de Deus abundantemente dentro em vós, e ser cheio do Espírito é a mesma coisa. O Espírito vem para tornar a palavra de Deus realidade em nossos corações.
é glorificar Cristo em nós, fazendo Cristo não ser só uma verdade que nós sabemos, mas algo palpável que marca a nossa vida, e o resultado disso é esse. Quando a palavra habita ricamente em nossos corações, o resultado em seguida é o aumento da compreensão da realidade, não da diminuição. E nós compreendemos a realidade de uma maneira mais profunda, porque o Espírito de Deus é um estimulante e não um depressor como o álcool. Então ele nos enche o quê? De ousadia e coragem, como o álcool faz, sendo um depressor, mas ao contrário do depressor que tira você de contato com a realidade, te mostrando a realidade plena de Cristo, como que vendo o invisível. Não é só uma ideia, é a realidade nos nossos corações, é ser cheio do Espírito, é isso. C.S. Lewis escreveu reflexões sobre os Salmos. Ele diz algo fundamental sobre a adoração. Então, quando ele fala sobre os Salmos, ele diz assim: eu acho que nós gostamos de louvar o que amamos, porque o louvor apenas expressa mais completamente o nosso deleite. É natural que amantes continuem dizendo um ao outro que eles são lindos. O deleite é incompleto até que você expresse. Ou seja, o deleite e o amor sempre só se completa quando você diz. Então ele diz: olha, mas nossas palavras são imperfeitas, não é? Mas se nós conseguirmos expressar isso de uma maneira mais perfeita, se ela sai na poesia, na música, então essa verdade explode em você como nada mais. Então, de fato, o objeto é totalmente apreciado, e o objeto que é o nosso deleite alcançou o seu desenvolvimento perfeito. Você vê o que ele está dizendo? Ele diz: você não louva algo só porque você ama, você faz por isso. Amar leva a elogiar, leva ao louvor, mas quando você gosta de alguma coisa, você não apenas louva porque você gosta, você louva porque você quer aproveitar mais. Porque quando você expressa aquilo, você ainda aproveita mais do que se você não expressasse o que você ama. Entende? Quando você diz quão grande Deus é, você se deleita mais em Deus do que se você não dissesse, mesmo sabendo que Ele é grande. Então, se você pode expressar isso perfeitamente, como a música faz, ele diz, mais eloquentemente possível, então essas duas coisas, elas se alimentam. Você se delicia em Jesus, cheio da verdade. A palavra de Deus habita em vocês abundantemente, e isso enche de salmos, hinos e cânticos espirituais. Mas quando vocês falam, cantam isso, o que acontece? O caráter de vocês é transformado, porque vocês aproveitam mais do que se vocês não fizessem. Você nunca tentou dizer, quando alguma coisa é importante para você, você diz para alguém, uma paisagem, sei lá, teu time, você gosta mais ainda quando você está dizendo: olha, o lugar é assim, 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 você se delicia com aquilo. Você nunca tentou dizer a alguém o que Jesus significa para você? Teu trabalho, tua escola, teu bairro. É lamentável se você não fez isso, porque há alguma coisa errada. Quando você começa a falar, o teu coração se deleita mais. Expressar isso é fundamental. E quanto mais eloquente você for sobre aquilo que Cristo fez, na revelação do Espírito dentro de nós, enchendo a nós, isso transborda em salmos, hinos e cânticos espirituais. E então nós somos transformados. É por isso que cantar é uma disciplina espiritual, um meio de graça, por isso que não é opcional. A vida espiritual não vai sem oração, sem meditação na palavra, sem cantar, assim, como a palavra de Deus nos ordena de todas essas formas. Muitas pessoas, e nós que pregamos, gostamos que as pessoas pensem assim, talvez, não é? De certa forma, talvez você nunca tenha pensado em todas essas coisas se não estivesse falando, porque é isso que é um dos propósitos de Deus,
ao constituir a igreja assim. À medida que eu falei sobre Cristo e a palavra aqui, talvez você foi preenchido com a verdade, melhor do que se você tivesse simplesmente com esse mesmo texto lá, olhando para isso. Por quê? Ao ouvir isso, você está desfrutando de Cristo, desfrutando a verdade. Mas é uma bobagem nós pensarmos que no sermão você está realmente desfrutando mais de Cristo, sabe? E eu sinto muito se os pregadores pensarem isso e passarem isso. Você é mais alterado pela música do que pelo sermão, quando essas verdades foram cantadas por você. É por isso que Paulo diz assim, que a palavra de Deus habite ricamente em vós, falando entre vós com salmos, hinos, uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais. É assim que você é transformado, porque você desfruta muito mais de Deus assim. O sermão é para o louvor, é para o cantar, abastece, o Espírito Santo vai usar a verdade de Deus. E quando você começar a descrever essa verdade da maneira mais estupenda que tem, você vai estar sendo alterado. Então, se você pensa que quando a mensagem acaba, canta o hino para acabar, olha, você não entendeu que os hinos no início foram só para esperar o sermão, você não entendeu. Nós precisamos entender as disciplinas espirituais, oração, cantar. É como Leimote disse, não eram os argumentos, não foi o sermão, Deus me enganou através da música, depois do sermão, depois da música, depois, e quando eu vi, Deus tinha me enganado. Então a palavra de Cristo habite em vós abundantemente com toda a sabedoria. Como? Ensinando-vos e admoestando-vos aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. É isso. E para terminar, a escatologia da música. O que a música vai fazer? Então nós vimos no Salmo, em Jó 38, que Deus disse, onde tu estavas, Jó? Quando eu estava o Espírito pairando sobre o nada, e o universo sendo criado, e os anjos, todos os filhos de Deus cantavam o cântico da criação, nós vimos isso. Mas o fato é que o mundo não é mais, a criação não é como era, né, queridos? Paulo diz assim em Romanos 8, sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto, e não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo, pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança, quem espera por aquilo que está vendo? Então é interessante, Paulo diz, o mundo foi feito para ser perfeito, havia o cântico da criação, esse cântico daquela criação perfeita, mas não havia pecado nem mal aqui, nem quebrantamento, nem doença, nem morte, havia música em todos os lugares, tudo estava cheio do cântico da criação, só havia música, mas a criação cantava com os filhos de Deus, mas a criação não canta da mesma forma mais. Nós gememos, a criação geme. Agora não há só mais um canto, há todas essas coisas que nós falamos sobre a música lá a música e a criação no primeiro ponto, mas agora a criação também geme, e nós também gememos. O apóstolo Paulo diz, e nós juntamente gememos com elas. Há coisa que não é música em nós, há um gemido. Paulo diz em Efésios 5, se o seu coração está funcionando direito, você vai cantar, você vai fazer música com o seu coração para o Senhor, sabe, é isso, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor em vosso coração. Agora, você vai compor melodias, você vai cantar, as palavras vão sair da sua boca na congregação dos justos. Quando o Espírito Santo realmente trabalhar em você, quando o coração está funcionando corretamente, você canta automaticamente a Deus. Como os anjos cantaram, extasiados com a criação. Agora, eu ouvi alguém dizendo que quando ele era criticado e ficava deprimido, alguém um dia chamou ele assim, aconselhando e falou assim, olha, você tem que... Há coisas piores, mas você não pode pensar, há coisas piores, eu vou tentar me levantar. Não.
Eu vou te dar um hino para você cantar. Sempre que essas coisas chegarem, você canta esse hino. E o hino diz assim: bem pode vir o rugido acusador dos pecados que eu fiz. Eu sei que todos eles, e milhares mais, Deus não conhece mais nenhum. Canta isso. Ou seja, quando o acusador rugir os pecados, lembre que os milhares de pecados, Deus agora vê você através de Cristo, e Deus não conhece eles. É assim que você vai enfrentar eles. E ele diz: cantar esse hino nos momentos escuros foi mais... Eu podia cantar isso em qualquer lugar. Eu lembrava, aquela conversa me levou para a palavra, e a palavra me levou para aquele cântico. Aquela canção me acompanhou. É isso que Lutero falou para nós. É por isso que as pessoas usaram, Lutero aconselhou assim também: você está fraco, talvez não sabe nada melhor do que você cantar a verdade de Deus. A nossa força nada faz, estamos nós perdidos, mas Deus socorro traz e somos protegidos. Não é assim? É maravilhoso. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, o Senhor dos altos céus, que sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Lutero diz: cante isso. É assim o Espírito, a palavra de Deus nos enche para nós cantarmos. Você está com medo? Se nos quisessem devorar demônios não contados, não nos podiam assustar, nem somos derrotados. O grande acusador dos servos do Senhor já condenado está, vencido cairá por uma só palavra. Então eu estava lendo outro dia um mártir, né? Deixou muitas anotações da espera para a execução, e ele disse que a coisa que mais ficou no coração dele durante todo aquele tempo, enchendo ele de vigor, foi a última estrofe desse hino de Lutero. Ele viveu 100 e poucos anos depois de Lutero, e diz: se temos de perder famílias bem poder, embora a vida vá, por nós Jesus está, e nos dará seu reino. Ele diz: eu vou cantar isso, eu vou encher minha mente disso até a hora da fogueira. No entanto, nossos corações não são preenchidos com música o tempo todo, queridos, porque há um gemido. Anne Lamott, ela diz: às vezes nós ficamos cheios de silêncio. Esse que é o problema. Quando nós estamos cheios de silêncio, é evidente daquilo que não está acontecendo dentro de nós como devia acontecer. A palavra não está abundando dentro de nós. E o universo que começou com música, o universo que quando Deus falou: quando eu fundei o universo, os anjos cantavam, agora Paulo diz: geme. Mas a Bíblia diz que Deus vai renovar todas as coisas, e o cântico do universo voltará a ser como era antes. Isaías 55:12 diz assim: porque com alegria saireis, e com paz sereis guiados, e os montes e os outeiros romperão em cântico diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palma. É assim. No Salmo 96 diz 12 e 13: regozijem-se os campos e tudo que há nele, cantem de alegria todas as árvores da floresta, cantem diante de Deus, porque ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com fidelidade. Deus vai restaurar a música da criação, Ele vai restaurar a música de nossos corações completamente, para nunca mais haver música e algum gemido, ou música e algum silêncio. A perfeição é só música. É de novo a música da criação. Agora, como Ele vai fazer isso? Eu andei isso tudo para encerrar, voltando para o nosso texto, que é Hebreus 2:12. Não sei nem se os irmãos ainda lembravam. Falei, vou dar uma grande volta para chegar nesse grande texto, porque esse texto é incrível. A Bíblia diz assim: ora, tanto que santifica quanto os que são santificados provém de um só. Por isso Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Nós, Jesus não se envergonha. Ele diz, quem diz? Jesus: proclamarei o teu nome a meus irmãos. Nos cultos eu te louvarei. Não é incrível? Jesus está dizendo isso: eu vou proclamar o teu nome entre os meus irmãos que tu me deste, e nos cultos, na assembleia, eu te louvarei. Olha só. E também nele porei, Jesus está dizendo, a minha confiança. Novamente Jesus diz: aqui estou com os filhos que Deus me deu. Nós, aqui juntos. Porque assim que santifica como os que são santificados são todos um, por cuja causa não se envergonha de lhe chamar irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantarei louvores a ti no meio do culto. E outra vez porei nele a minha confiança, e outra vez: eis-me aqui, a mim e os filhos que Deus me deu, a igreja que deu a Ele. O livro de Hebreus diz que quando nós nos levantamos para cantar,
Se nós cremos em Cristo, se o Espírito Santo nos regenerou, se nós somos filhos de Deus, se nós somos separados, os filhos que tu me deu, eleitos de Deus, a Bíblia diz que quando nós nos levantamos no culto para cantar, Jesus está de pé no meio de nós, e Ele está cantando para Deus através de nós. Jesus está cantando para o Pai através de nós. Não é um texto incrível? Sabe o que significa que quando nós cantamos, vamos ser sinceros, uns cantam bem, uns cantam mal, é assim, né? Deus deu voz diferente para todos nós, uns cantam afinadíssimo, outros menos afinado, é assim. Às vezes nós estamos cantando e alguém atrás de nós, perto de nós, canta muito melhor que nós, assim. Aí a gente entra em sincronia, porque você tem uma voz mais franzina, um tem uma voz mais baixa, a qualidade não é igual, mas aquelas outras vozes vêm literalmente através de você, né? Você dá aquela baixadinha na sua, tudo se combina, e tudo fica ali perfeito, você está disposto a baixar a sua voz e deixar a harmonia. Esse é um fenômeno real, não é? Alguém que tem uma voz mais potente, melhor, mais afinada, envolve a nossa voz. É por isso que quando vamos cantar em grupo, temos que parar com esse negócio de que tem que selecionar aqui e ali. Quando nós estamos cantando em grupo, as vozes mais poderosas envolvem as vozes menos poderosas, e nós conseguimos uma boa harmonia, com boa vontade, não é? E o que a Bíblia diz é que quando nós cantamos, acontece isso, num sentido maior. E é óbvio que quando você está cantando assim, você está cantando, você está feliz, né? E você, aquelas vozes melhores cantando, você fica louco que ninguém pare de cantar de repente, para que a sua voz não se sobressaia, né? Você está ali, você está com tudo. Se der um silêncio de repente, aí a tua voz, meu Deus, que vergonha, não é? Deixa eu contar para vocês uma coisa antes de acabar. Há um ano atrás, eu estava pregando em Santa Catarina, e aconteceu exatamente isso comigo. Eu estava cantando lá com os irmãos, que eu tinha acabado de conhecer, né, fazendo um dia, dois, e eu estava cantando lá numa igreja grande, assim, cantando, e de repente eu ouvi aquela voz, assim, celestial, sabe? Voz maravilhosa, assim, atrás de mim. Eu falei assim, nem vou olhar para trás. Que voz é essa? Dei aquela baixada na minha voz, né, ali e tal, e continuei cantando, mas não... Chegou uma hora que eu falei, vou olhar para trás. E quando eu olhei para trás, queridos, eu vi Jesus. Não estou brincando não. O cara era igual a Jesus. O Jesus que o Ocidente assim consagrou. Cabelo assim, uma barba, um olho assim. Falei, caramba! Jesus está cantando aqui atrás. E alto assim e tal, e aí eu continuei cantando. Teve uma hora lá que ele veio, falou comigo, me abraçou, Jesus me abraçou, né, e tal. Aí depois me chamaram para pregar. Eu preguei lá umas 4 vezes, 5 vezes, sei lá, naquele final de semana. E eu lembro que o primeiro dia que eu estava pregando assim, o lugar ficava meio escuro assim, o público assim, sabe, ficava com mais luz no palco. E engraçado que eu não percebo muito no que acontece quando eu estou pregando assim, mas naquele dia eu percebi lá nele, ele ouvindo a mensagem, tomando chimarrão, assim, com um negócio de chimarrão. Eu percebi depois que sempre ele ouvia a mensagem, fazendo umas anotações, bebendo um chimarrão, assim, com aquela cara de Jesus, e uma voz, sei lá, o cara podia ganhar todos os concursos que eu escuto por aí. Ele tinha uma voz do céu, e essa é a imagem da salvação do Evangelho que o autor de Hebreus está dizendo aqui, porque a religião diz assim, olha, você tem que viver uma vida boa e ter um bom registro, um bom currículo para Deus te aceitar. Você faz algo tão bom que Deus te aceita. Mas o Evangelho diz não. Deus nos dá um registro perfeito em Cristo. Jesus viveu uma vida que eu deveria ter vivido e não vivi, jamais vou viver. E Ele morreu a morte que eu merecia morrer por causa da vida que eu vivi. Isso significa que os meus defeitos, o meu pecado foi coberto pela morte dEle. E aquela vida perfeita dEle foi atribuída a mim. E quando Deus olha para mim, então, Ele vê a beleza de Jesus. Ele escuta a voz de Jesus, entendeu? E não a minha voz. Por cuja causa não se envergonha de chamar irmãos, dizendo, anunciarei o teu nome aos meus irmãos, eu cantarei louvores a ti no meio da congregação. E outra vez porei nele a minha confiança, e outra vez eis-me aqui a mim, e aos filhos que Deus me deu. Quando ele diz que Jesus está cantando no meio do culto, no meio da congregação, significa que quando nós estamos cantando louvores aqui, nos nossos cultos ou em nossas casas, apesar das nossas falhas, apesar dos nossos pecados, Jesus canta através de nós. E Deus ouve
a beleza e aceita isso e ama os nossos louvores. Porque Jesus canta, o Filho canta para o Pai, através de nós. Cantar-te-ei louvores entre a congregação. Os filhos que tu me deu. Agora, como Jesus pode fazer isso? Porque Ele pode ficar no nosso meio e cantar junto conosco. A gente dá aquela... Nossa voz desaparece quando nós cantamos. Na verdade, é como aquele cara, aquele Jesus fake que eu conheci. É um rapaz maravilhoso, mas não era Jesus. É a voz de Cristo, não é a nossa voz. Como Ele pode cobrir realmente o que já há de errado com nossos corações, que gerou gemido em toda a criação, em vez de cântico, em vez de música. Alguns de vocês, às vezes nós não cantamos, gememos, as nossas vozes não são tudo que deviam ser num sentido geral. Mas nós, quando estamos assim, quando o Espírito Santo nos leva através do Evangelho, nós estamos cantando, Jesus está cantando através de nós. Por que Ele faria isso? Porque nosso gemido é transformado em cânticos. E por que isso, nós já temos as premissas do que vai acontecer no futuro, onde toda a criação vai romper de novo num cântico, que a criação teve um dia. Aqui está o porquê, Hebreus 12, 2, que é o nosso texto: eu te louvarei, ó Deus, no meio da congregação, do culto. É o fim, a citação do fim do Salmo 22. E no Salmo 22, no seu início, Jesus diz: Deus meu, por que me desamparaste? O início do Salmo 22 é Jesus gemendo sobre todo o peso. E ele diz assim no início do Salmo 22: vocês vão traspassar as minhas mãos, e os meus pés vão dividir as minhas vestes. Na cruz, Jesus só teve silêncio diante de Deus e gemido. Na cruz, Jesus Cristo experimentou o gemido de toda a natureza, que Paulo diz: a criação geme, o nosso gemido por causa da nossa culpa. Ele gemeu, e ele só recebeu o silêncio de Deus, a ira de Deus, para que nossos pecados pudessem ser cobertos, e um dia nós pudéssemos estar diante do Pai cantando novamente o cântico, agora da criação, e o cântico do Cordeiro. Há um estilo musical nos Estados Unidos que é muito famoso lá, que não é muito aqui, que é o quarteto de 4 vozes. Tem campeonatos, uma coisa incrível assim. O nome é estranho, não me recordo agora assim, mas é sempre um quarteto masculino de vozes, barítono alto, tenor alto, tenor, barítono e baixo, assim, mas só que eles têm uma harmonia, realmente, nada tem uma harmonia vocal tão grande. E eles dizem que naquele estilo, quando os 4, sempre é 4 e homem, assim, quando eles cantam, a harmonia é tão grande que aparece uma 5ª voz, sabe? Que é maior do que a soma das 4 vozes. É isso. É isso que eles dizem. Isso é a verdade. Vocês depois eu vou dar um nome que me escapou direito, e vocês vão poder ouvir. Eles dizem que surge essa 4ª voz. Ela vem, é uma beleza maior do que a soma das 4 vozes juntas. É uma coisa incrível. A Bíblia diz que quando você canta, sabendo o que Jesus fez na cruz, é por isso que aquela citação do início do Salmo 22 e o fim, quando ele ficou em silêncio, a Bíblia diz que quando o Espírito Santo faz isso uma realidade plena em seu coração, isso cria uma melodia em seu coração, que isso é trazido para fora através de música, para Deus. Quando você compreende o Evangelho em seu coração, através da ação poderosa do Espírito, e você expressa isso em canção hábil, isso muda você. O Espírito Santo transforma você. Você vai dar forma a você, forma a 5ª voz, sabe? A voz que é maior do que a soma de todas as vozes. Você vai ouvir a canção de Jesus na sua música. Você vai ouvir o Filho cantando para o Pai. É isso. Você saberá o que custou a Ele nós cantarmos assim. Você saberá o que custou a Ele. Custou o horror do silêncio de Deus e da ira derramada sobre Ele. Ele dizendo: meu Deus, por que me desamparaste? É assim que começa o Salmo. O Salmo que termina dizendo isso: eu cantarei a Ti no meio da congregação, no meio dos filhos que Tu me deste.
Então cantar, você vai cantar e vai fazer uma melodia em seu coração ao Senhor e vai adorar. É isso que Paulo está dizendo. E não vos embriagueis com vinho, mas em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Efésios 5,18. E depois Paulo repete mesmo em Colossenses 3,16, a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria. Como? Ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Cantar. Não é, naquele primeiro sermão eu falei sobre adoração em geral, tudo que compõe um culto, mas hoje nós falamos sobre cantar. Isso é grande na Bíblia. E isso é maravilhoso, nós pensarmos que quando nós estamos reunidos, cantando juntos, sabe, como um conjunto de vozes, há aquela quinta voz que dá uma qualidade em que o Pai pode se alegrar. O Pai olha e ama o cântico, a música. Essa é a coisa escatológica. Isso um dia, essas são as primícias que dizem para nós, um dia vai acabar todo o gemido, vai ver, está só música de novo no universo de Deus, através do que Ele fez. E a primícia disso acontece agora em nós. Ora, tanto o que santifica, quanto os que são santificados provém de um só. Por isso Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Ele diz, abre aspas, proclamarei o teu nome a meus irmãos, e nos cultos, na assembleia, eu te louvarei. E também, abre aspas, nele porei a minha confiança. Novamente ele diz, aqui estou eu com os filhos que tu me deste. Eu vou cantar, eu vou ser a voz no cântico deles, a voz que exalta a ti, e a voz e o cântico no qual o Espírito Santo os transforma, porque quando nós exaltamos Deus pela revelação, ser cheio do Espírito, é a palavra de Deus habitar ricamente em nós, é a mesma coisa como nós vimos em João 16, isso expressa, explode em salmos, hinos e cânticos espirituais. Então cantar não é uma parte menor do culto, diminui cantar em mais pregação, não, aumenta, vamos cantar e vamos pregar. O que nós não temos que ter é pressa. Cantar é uma disciplina espiritual, você vê, não é algo simplesmente que agora nós vamos cantar o último hino para acabar, não é assim, vamos cantar alguns hinos para poder pregar, não é verdade. Cantar é a segunda coisa mais ordenada depois da oração, como disciplina espiritual. Há toda uma teologia da música na Bíblia, teologia do cantar, há toda uma teologia da adoração, do culto, como nós vimos, mas do cantar, do ato de cantar. E nós somos chamados a sermos cheios da verdade, e quando a verdade habitar ricamente em nós, que é sinônimo da habitação do Espírito, que o Espírito habita em nós para dar testemunho do que Cristo é, ou seja, para fazer Cristo real, não só o que a gente sabe porque alguém fala, ou porque a Bíblia diz, real dentro de nós, a verdade se torna real, é isso que o Espírito veio fazer. Então nós explodimos em cânticos, e quando nós fazemos isso, Cristo está cantando ao Pai, através de nós, e essa quinta voz dá uma beleza a esse cântico, que enche o Pai de alegria. É isso que é adoração, é isso que acontece quando nós estamos aqui reunidos para cantar. Quando você está em casa cantando a verdade de Deus, é algo imenso. A música é algo imenso, cantar é algo imenso. E há toda essa teologia, o cântico da criação, e há o cântico em que vai da restauração de todas as coisas, e o cântico do Cordeiro. Vamos orar, vamos cantar, vamos ficar de pé, vamos